Capítulo 1076. Coração de Jade do Rio Abençoado. Tradução do Koan. Revisão. Nies em Padrim. A Ilha Serena era uma seita quase no nível de uma terra santa. No continente principal do verdadeiro mundo marcial, o mestre da Ilha Serena poderia ser chamado de alguém que governava seu próprio considerável domínio. Aos olhos dos discípulos comuns da Ilha Serena, ele era uma existência mítica. Como alguém poderia vê-lo só porque eles queriam? O jovem vestido de azul olhou para Li Ming. Será que você quer ver o mestre da ilha? Li Ming assentiu sem hesitar. Ele pode não ser capaz de revelar que estava procurando pela tia de Mu Qianxi, mas não havia razão para esconder que queria ver o mestre da ilha. Quando Li Ming assentiu, os discípulos do Mar Divino presentes ficaram chocados. Este menino certamente tomou o remédio errado. Apenas quem ele achou que era. Ele acabara de chegar à Ilha Serena, mas já queria ver o mestre da ilha. O mestre da ilha ficou em reclusão por tanto tempo que nem mesmo esses discípulos o tinham visto antes. O jovem de roupas azuis olhou Li Ming de cima a baixo, franzindo testa. Nem todo mundo pode ver o mestre da ilha. Somente aqueles no conselho de anciãos têm permissão para uma audiência com o mestre da ilha. Quanto aos discípulos, sua única chance é se você se tornar um dos discípulos diretos principais. Só então você terá as qualificações para solicitar uma audiência com o mestre da ilha. Você também deve esperar até que o mestre da ilha saia de sua reclusão. Discípulo direto. Se meus resultados nesse exame de admissão forem bons, posso me tornar um discípulo direto. Depois de ser interrogado por Li Ming novamente, o jovem de roupas azuis ficou um pouco irritado. Nós falaremos novamente após você primeiro passar no exame de admissão. Ouvindo suas palavras, é como se você não levasse esse exame de admissão a sério. O jovem de roupas azuis estava claramente infeliz. O tom de Li Ming era casual demais. Na verdade, o exame de admissão que presidiram era para os discípulos da corte externa. Somente aqueles com excelentes resultados podiam se tornar um discípulo da corte interna. Quanto a um discípulo direto, o jovem vestido de azul também era um discípulo direto, mas ele nem estava nas fileiras mais altas de discípulos diretos. Como ele poderia ter tal autoridade? Este pirralho, eu quero ver apenas a força que você tem. Os pensamentos do jovem vestido azul se agitaram e com um rugido profundo e baixo, uma marionete de ogro selvagem saiu correndo do Palácio Negro. Esta marionete de ogro tinha metade do tamanho dos anteriores e segurava um machado nas mãos, em vez de correntes de ferro. Seu corpo inteiro estava coberto por cabelos longos e sua intenção assassina era esmagadora. Embora o sistema de cultivo de um ogro desolado vermelho não fosse igual ao dos humanos, tendo as etapas da destruição da vida ou do reino Mar Divino, se a força dessa marionete de ogro fosse colocada nas classificações humanas, seria igual a um artista marcial no nível inicial do reino Mar Divino. Isso era muito mais do que 3 pequenos níveis acima de Li Ming. O jovem de roupas azuis obviamente sabia que Li Ming era extremamente forte e também não apreciava sua atitude, então queria que Li Ming sofresse um pouco. Vendo esta marionete de ogro correr em sua direção, Li Ming levantou lentamente 2 dedos apontados como uma lança e os empurrou no pescoço da marionete de ogro. Cheio. A luz da lança se estendeu em um feixe de luz que disparou em direção à garganta da marionete de ogro que se aproximava. Este não era um ponto casual que Li Ming escolheu atacar. Ele descobriu anteriormente que essa marionete de ogro tinha uma habilidade defensiva muito mais forte do que o previsto. Se ele usasse a lança de sangue da Fênix, ele poderia naturalmente matá-la sem problemas, mas isso era apenas um ataque livre que usava a verdadeira essência para simular a luz da lança. Se ele quisesse atravessar a testa da marionete de ogro ou os músculos de peito sólido, não seria assim tão fácil. Eventualmente, ele escolheu a garganta para fazer com que isso o matasse o mais rápido possível e com a menor quantidade de força. Puff! A luz da lança penetrou na garganta da marionete de ogro, trazendo consigo uma mancha de sangue. A marionete de ogro continuou a avançar em direção a Li Ming com seu ímpeto, mas ele esquivou facilmente. Já estava morto. Bang! O ogro de 15 pés de altura caiu no chão, criando uma nuvem de fumaça e poeira que se ergueu do chão.
De lado, o jovem de roupas azuis ficou chocado até o centro de seu ser, e até mesmo os outros artistas marciais que participaram do exame de admissão ficaram perplexos. Eles pensaram que Li Ming teria que lutar com essa marionete de ogro para que eles pudessem ver se ele poderia durar o tempo de uma vara de incenso queimar. Eles nunca imaginaram que ele iria eliminá-lo facilmente, como se a marionete de ogro não fosse diferente de uma estatueta de papel. Isso é realmente uma marionete de ogro. O discípulo avaliador está ajudando propositadamente. Como poderia ser? Você não viu quão infelizes aqueles irmãos aprendizes examinadores estavam? Eu já estou surpreso que eles não tentaram sabotá-lo. Sob a arena, muitos artistas marciais discutiram. Na verdade, a força dessa marionete de ogro ultrapassara em muito o padrão, razão pela qual os vários discípulos presentes ficaram ainda mais aturdidos. Você é realmente um cultivador errante? O jovem de roupas azuis encarou Li Ming com um pouco de medo em seu olhar. Ele podia absolutamente confirmar que Li Ming se tornaria um mestre das 9 mortes no futuro e não seria um artista marcial comum das 9 mortes. Ele havia matado instantaneamente um boneco de ogro no nível do Reino Mar Divino enquanto estava apenas na 8ª etapa da destruição da vida. Se ele se tornasse um discípulo direto com esse tipo de talento, ele seria absolutamente um dos maiores talentos da Ilha Serenã. Tal pessoa, o jovem vestido de azul, não podia acreditar que tal pessoa fosse um cultivador errante. Depois de entrar no reino dos deuses por tanto tempo, a aura do reino inferior de Li Ming já estava completamente oculta. Ele não respondeu à pergunta, mas perguntou: eu gostaria de ver o mestre da ilha. Caro irmão aprendiz sênior, posso incomodar você para que o chame? O jovem vestido de azul mergulhou em seus pensamentos por um momento. Ele olhou para Li Ming e disse: eu só posso notificar um ancião da corte interior e perguntar se ele pode relatar este assunto ao mestre da ilha. Quanto a ver se o mestre da ilha vai ou não ver você, não posso lhe dar garantias. O jovem vestido de azul podia ver que Li Ming não tinha vindo para o exame de admissão desde o início. Se esse tipo de pessoa fosse para uma grande seita, mesmo uma terra santa no reino dos deuses, ele seria facilmente capaz de se tornar um discípulo direto. Porque ele participaria de um exame de admissão da Ilha Serenã. Este jovem entendia isso e os outros presentes também não eram idiotas. Todos olhavam para Li Ming com incredulidade em seu olhar. Eles não tinham imaginado que um personagem tão poderoso entraria aleatoriamente em um exame de admissão. Quanto aos discípulos gênios das famílias marciais de 6º e 7º grau, eles não passavam de piadas diante de um gênio com talento verdadeiro. Ele pode definitivamente se tornar um Lorde Divino no futuro, não apenas um Lorde Divino. Ele pode até ter uma pequena chance de se tornar o maior personagem da Ilha Serenã. Li Ming ignorou as discussões desses discípulos. Ele disse: tem mais um assunto. Se eu puder incomodar o irmão aprendiz, quando você relatar este assunto, você também pode incluir o nome de uma palavra-chave: Coração de Jade do Rio Abençoado. Palavra-chave. Bem, tudo bem. Os pensamentos do jovem de roupas azuis se agitaram. Ele imaginou que Li Ming devia ter algum tipo de relação desconhecida com o mestre da ilha. Ele podia ser o descendente de alguém que o mestre da ilha cuidou e porque havia algum problema em sua família, ele decidiu vir aqui para buscar uma audiência com o próprio mestre da ilha. Enquanto pensava nisso, sua atitude com relação a Li Ming mudou muito. Esse tipo de pessoa era parente do mestre da ilha e também era um gênio monstruoso. Ele certamente não queria ofender de maneira imprudente tal pessoa. Caro irmão aprendiz júnior, a mensagem já foi retransmitida. Por acaso você gostaria de entrar no grande salão e esperar lá? O jovem de roupa azul disse de maneira amigável. Li Ming, naturalmente, entendeu porque a maneira deste jovem com relação a ele mudou. Ele riu e disse: então vou ter que incomodar o irmão aprendiz. Sob o olhar invejoso dos outros artistas marciais, Li Ming avançou a um grande salão com um discípulo do Reino Mar Divino para aguardar a convocação do mestre da ilha. A verdade era que o coração de Jade do Rio Abençoado era um sinal que a tia de Mu Qianshui tinha deixado com ela. Isso era para que sua tia pudesse reconhecê-la em qualquer um de seus futuros descendentes.
Mas o corpo de Mu Qianshui foi destruído e todas as suas posses pessoais foram naturalmente destruídas neste processo. Contudo, transformado em cinzas, o coração de jade do rio abençoado naturalmente não existiria mais. Mesmo o mestre da ilha de Ilha Serena não conhecia o coração de jade do rio abençoado. A palavra rio abençoado era o significado do nome dado à tia de Mu Qianshui, Mu Shuitian. Ele deveria ser capaz de fazer a associação. Li Ming não se preocupou. Enquanto a mensagem fosse passada para as pessoas certas, o mestre da ilha se encontraria com ele. Enquanto esperavam no grande salão, Li Ming podia sentir um traço de inquietação nas flutuações da alma de Mu Qianshui. Na impressão de Li Ming, Mu Qianshui era uma mulher decisiva e a cada passo que ela dava fazia com resolução absoluta. Ela era uma pessoa extremamente fria e desapegada, como se nada mais importasse para ela. Esta foi a primeira vez que Li Ming sentiu emoções entrelaçadas e contraditórias dentro dela. Aquelas como antecipação, ansiedade, desconforto, medo, esperança e todo tipo de outras emoções. Senhorita Mu. Li Ming gentilmente chamou. De fato, ver os seus entes queridos depois de 50.000 anos e depois de tanto ter mudado causaria tal emoção. Além disso, Mu Qianshui nem sabia se sua tia ainda estava viva. Estou bem. Eu estava apenas pensando em alguns eventos que aconteceram no passado quando nos separamos. Também não sei onde está minha irmãzinha. Os olhos de Mu Qianshui pareciam se esvair. Naquela grande catástrofe, ela mandara a irmãzinha embora ele pedira para ficar bem. Sua irmãzinha teria vindo aqui procurar a sua tia e ficado. Com toda a certeza, sua irmãzinha nem sabia que sua forma de alma foi salva daquele desastre. Enquanto Mu Qianshui pensava nisso, ela balançou a cabeça, suspirando sombriamente. Era difícil descrever com palavras a sensação de encontrar seus entes queridos novamente depois de tanto tempo. Mesmo que seu coração fosse tão frio quanto um campo de neve, ainda assim se derreteria nesse momento. Sobrinho aprendiz Lin. Depois que Li Ming esperou por 1 hora, um velho de roupas cinzas apareceu no grande salão. Ele já conhecia o nome de Li Ming. Ele é este Júnior. Ah, o mestre da ilha convocou você. Por favor, siga-me. O velho vestido de cinza avaliou Li Ming. Ele ouviu do jovem vestido de azul como era grande o talento de Li Ming e também que ele tinha alguma relação desconhecida com o mestre da ilha. Ele naturalmente tinha um curioso interesse por ele. Sim. Li Ming estava em êxtase. Ele se levantou e seguiu o velho vestido de cinza. Os dois passaram por uma matriz de transmissão e chegaram à ilha principal da Ilha Serena. A área total da ilha principal era maior que as outras 36 ilhas filiadas combinadas. Além do Palácio Sereno, havia também um grande número de mortais comuns vivendo nesta ilha. Esses mortais eram semelhantes aos discípulos mortais do Palácio Grito da Fênix. Eles começaram a treinar desde a infância e suas condições de treinamento também foram muito boas. Os melhores entre eles seriam escolhidos para entrar no Palácio Sereno. O velho vestido de cinza voou pelo ar com Li Ming ao seu lado. O velho olhou para Li Ming e casualmente perguntou: Sobrinho aprendiz Lin, você é descendente de alguém próximo ao mestre da ilha Xiao? Li Ming respondeu: Este Júnior é um parente distante do mestre da ilha Xiao. Minha família pode ser considerada um ramo secundário. Esta era a desculpa que ele inventou originalmente. Ele certamente não poderia falar sobre Mu Shuitian, então ele decidiu representar o parente distante do mestre da ilha. Tal identidade era razoável, embora também não lhe chamasse muita atenção. Ah, como dizem, heróis vêm dos jovens. O parente do mestre da ilha é espantosamente forte. O velho vestido de cinza elogiou. Ah, nós chegamos. O homem de roupa cinza apontou para um enorme palácio flutuante na frente deles. Este palácio tinha uma cor azul cristalina, como se toda a estrutura tivesse sido esculpida em sáfiras. Olhando de longe, Li Ming descobriu que o palácio inteiro era uma ferramenta mágica e também estava no nível de um artefato espiritual. Era semelhante ao pavilhão dos artefatos santos no Palácio Grito da Fênix. Com este tipo de artefato espiritual em forma de palácio em jogo, se um inimigo atacasse, aqueles que estivessem dentro dele teriam a completa vantagem.